Muitos guerreiros lendários e generais temíveis foram imortalizados por suas campanhas épicas e atos de bravura em grandes batalhas que figuram nos livros de história de todo o mundo. Esse é o caso do grande rei espartano Leônidas, que com 300 homens resistiram bravamente frente ao inimigo. No vídeo de hoje, falaremos um pouco mais sobre o rei Leônidas e os 300 de Esparta. Conforme o historiador grego Heródoto, Leônidas de Esparta era filho do rei Alexandridas, com sua primeira esposa. Ele não era o filho mais velho. Existiam 2 irmãos antes na corrida pelo trono. A segunda esposa do rei foi a primeira a dar à luz a um menino, Cleomenes, e depois a primeira, quando nasceu, Dorieus. Ou seja, na linhagem familiar, ele seria o terceiro a ocupar o trono de Esparta. De acordo com o historiador Heródoto, Leônidas chegou ao trono antes mesmo dos irmãos, por conta de situações imprevisíveis como a morte de Cleomenes e Dorieus. Assim, como os irmãos de Leônidas não tinham filhos, restou ao caçula de Alexandridas assumir o trono espartano em 491 a.C. E um outro detalhe é que o rei Leônidas casou-se com a filha de Cleomenes, seu irmão. A famosa Batalha de Termópilas, que serviu de inspiração para a história em quadrinhos e o filme 300, foi uma das várias travadas entre gregos e persas durante as chamadas Guerras Médicas. A razão desse nome é que os persas eram chamados genericamente pelos gregos de Medos. Na verdade, os Medos eram um dos povos que viviam no Império Persa. Tanto persas quanto medos viviam a leste da Mesopotâmia, no Grande Planalto do Irã. Os medos fixavam-se no norte desse planalto, enquanto os persas estavam fixados na parte sudeste, próxima ao Golfo Pérsico. Inicialmente, os medos controlavam a região em que viviam, situação que se inverteu quando o persa Ciro tornou-se monarca dos 2 povos. Essa série de conflitos também é conhecida pelos nomes de guerras greco-persas ou greco-pérsicas. A principal razão dessas guerras foi o expansionismo persa. Durante a segunda metade do século VI a.C. e o início do século V, os persas conquistaram todo o território da Ásia Menor até o vale do rio Hindu e também o Egito. Ao dominarem a Ásia Menor, os persas oprimiram as colônias gregas na região. Os povos conquistados pelos persas eram obrigados a pagar impostos pesados, a construir estradas e palácios reais e a fornecer soldados para as tropas do rei persa. Por causa dessa situação, as colônias gregas na Ásia Menor se uniram numa revolta liderada pela cidade de Mileto, que ajuda Atenas. O Império Persa sufocou a revolta, destruiu Mileto e escravizou os habitantes da cidade. Então, o rei da Pérsia, Dario I, aproveitou a situação para declarar guerra a Atenas e invadir as cidades gregas, dando início à Primeira Guerra Médica. Sob a liderança de Milcíades, Atenas saiu vitoriosa da guerra após a Batalha de Maratona, em 490 a.C. A derrota enfraqueceu o Império Persa, que só teve condições de enfrentar os gregos novamente 10 anos depois, em 480 a.C., quando teve início a Segunda Guerra Médica. O sucessor de Dario I, o rei Xerxes, ordenou uma nova invasão à Grécia. O expansionismo persa era uma ameaça tanto à independência das cidades-estados gregas, quanto um obstáculo aos interesses dos comerciantes gregos na região do Mar Egeu. O exército de Xerxes era praticamente uma legião estrangeira. Era formado por soldados de quase todas as nações conquistadas pelo Império Persa: assírios, egípcios, babilônios, colonos gregos que viviam na Ásia Menor e muitos outros. Podia ser um exército numeroso, mas estava longe de ser um exército motivado.
havia muito ressentimento das nações conquistadas em relação aos seus conquistadores. Conquistar a Grécia interessava a Xerxes, mas não aos soldados estrangeiros que foram obrigados a lutar no exército persa. As cidades gregas formaram uma aliança e enviaram pequenos contingentes para lutar contra os persas. A cidade grega de Esparta enviou um grupo de 300 homens liderados pelo rei Leônidas. Esse grupo e contingentes enviados pelas cidades aliadas posicionaram-se na estreita passagem do desfiladeiro das Termópilas, bloqueando o caminho. O número de soldados persas era muitíssimo superior ao número de soldados liderados por Leônidas, mesmo contando os contingentes das cidades aliadas. Percebendo isso, Xerxes enviou mensageiros ao rei Leônidas propondo que os espartanos e seus aliados se rendessem e entregassem as armas. Segundo a tradição, a mensagem de Xerxes foi: rende-te e entrega tuas armas. A resposta de Leônidas teria sido: venham buscá-las. Um dos mensageiros de Xerxes teria tentado amedrontar os gregos falando da superioridade numérica dos persas. Esse mensageiro teria dito que haviam tantos arqueiros e lanceiros no exército persa que quando eles disparassem suas flechas e lanças, eles iriam cobrir o sol, comentário que teria recebido a seguinte resposta do rei espartano: melhor então combatermos nas sombras. Apesar da inferioridade numérica, os espartanos e seus aliados ofereceram uma dura resistência aos persas. A inferioridade numérica era compensada pela motivação. Enquanto os espartanos estavam defendendo suas cidades, lutando contra invasores, os comandantes persas recorriam a chicotes para obrigar suas tropas desmotivadas a lutarem. Assim, inicialmente, os gregos estavam conseguindo repelir todos os ataques dos persas. No entanto, um traidor chamado Efialtes traiu Leônidas e ajudou Xerxes a encontrar um outro caminho no desfiladeiro das Termópilas. Assim, o traidor guiou os persas durante a noite através das montanhas. Desse modo, os persas surpreenderam os espartanos e seus aliados pela retaguarda. Ao ver seu exército cercado pelo inimigo, Leônidas ordenou que todos os homens sob seu comando, exceto os 300 guerreiros de Esparta, batessem em retirada. A maioria obedeceu a ordem. Os contingentes formados pelos habitantes das cidades gregas de Téspias e Tebas preferiram permanecer resistindo ao lado dos espartanos. Esses dois contingentes juntos somavam cerca de 1000 homens. Leônidas e seus homens resistiram corajosamente, mas acabaram mortos na batalha desigual. Dessa forma, os soldados espartanos foram mortos pelos persas, assim como Leônidas, que teve sua cabeça cortada e o corpo crucificado de maneira violenta. Apesar de sair vitorioso da Batalha das Termópilas, o exército persa sofreu muitas baixas que o enfraqueceram. A vitória na batalha custou caro para os persas. Com a resistência oferecida por Leônidas e seus homens, os gregos ganharam tempo. Os atenienses puderam abandonar suas cidades antes que os invasores persas chegassem. As mulheres, idosos, crianças e escravos que viviam em Atenas puderam ser transferidos a tempo para a ilha vizinha de Salamina. Quando chegaram em Atenas, os persas queimaram e destruíram a cidade, mas acabaram sendo derrotados pelos atenienses na batalha naval de Salamina. Após essa derrota, o rei Xerxes fugiu de volta para a Pérsia, onde mais tarde morreu assassinado. Com a derrota persa na batalha de Salamina, o traidor Efialtes jamais recebeu a recompensa que esperava receber de Xerxes. A cabeça de Efialtes foi colocada a prêmio, por isso ele fugiu para a Trácia, mas morreu assassinado no ano seguinte. Apesar da derrota espartana, a Batalha de Termópilas é incentivo para o estudo de diversos historiadores até os dias atuais, especialmente pela bravura e coragem do rei Leônidas. Esse foi o vídeo de hoje.
Espero que tenham gostado, e se sim, deixe sua opinião, like e inscrição para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Obrigado.